Faltam apenas 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, hein? Tá chegando no final. E o Inter ainda não tem um lateral direito titular. Que coisa, hein? 4 jogadores já atuaram nessa posição até agora. Ele já marcou 7 gols pelo Inter na temporada, mas não é um atacante, e sim um lateral direito. Cláudio Vinck, na decisão da Recopa Gaúcha contra o Pelotas, marcou 2. Depois, pelo Gauchão, balançou as redes diante do São Luís, São Paulo de Rio Grande e Esportivo. No Campeonato Brasileiro, marcou contra o Corinthians e no Clássico Grenal. Para a lateral direita do Inter, Abel Braga conta ainda com mais 3 jogadores: Gilberto, Diogo e Wellington Silva. No início do Brasileirão, Vinck era o titular. Começou no time principal em 5 partidas. As lesões deram chances aos outros. Gilberto ganhou a posição em 10 jogos. Diogo apareceu entre os 11 em 7 oportunidades. E Wellington Silva em 9. No último jogo contra o Bahia, Cláudio Vinck, recuperado da lesão que sofreu contra o Palmeiras, atuou mais uma vez e foi por opção técnica que Abel colocou em campo. Eu comecei com o Cláudio, né? Mas você viu o primeiro tempo, foi, pô, Cláudio, tá sentindo alguma coisa? E a semana passada, ou retrasada, ele perguntou. Eu falei, o Cláudio não está solto. Então ele chegou um pouquinho mais seguro no primeiro tempo. Aí depois do segundo tempo, quando o Bahia veio, aí praticamente já nem saiu mais. Mas já no metade do primeiro tempo, já se soltou e tal. Então você vê, teve consciência, é um menino. O próximo compromisso será contra o Santos na Vila Belmiro. Abel terá a semana inteira para se preparar para o confronto. Tempo suficiente para decidir o lateral direito ideal para os objetivos do Inter no Brasileirão. A gente viu aí na matéria que até foi bem dividido, né? O Diogo, até que foi quem eu vi menos, teve 7 oportunidades, o Wellington Silva, o Gilberto também, mas acho que a partir de agora, embora restam apenas aí 7 rodadas, o titular é o Vinck, né? Esse é o problema do Abel. O Abel ou ele erra ou ele demora para acertar. O Cláudio Vinck virou titular, é um acerto. Vamos fazer uma recuperação. Eu comemorei quando o Inter contratou o Gilberto, porque o Gilberto tinha tido boas atuações no Botafogo. Mas 4 partidas depois, eu vi que o Gilberto estava aquém das necessidades do Inter. O Diogo jogou no Campeonato Gaúcho e nós vimos que ainda precisa muita coisa. O Wellington Silva, eu vou lembrar das 2 primeiras partidas do Wellington Silva pelo Inter. Contra o Corinthians, derrota de 2-1 na inauguração do estádio do Corinthians, em que o Wellington Silva foi o furo do time. E na vitória contra o Flamengo por 4-0 no Beira-Rio, em que mesmo assim o Wellington Silva errou 2 vezes. Ali já se via que não servia. Por que se demora tanto tempo no Inter para se descobrir que o Cláudio Vinck é o melhor jogador para a função? Tá, não foi só isso, né? O Cláudio Vinck, ele teve lesão e teve convocações para a seleção de base. Tudo bem, mas em meio a isso ele poderia ter sido titular. Eu também acho que sim. Só agora o Abel descobriu que o Cláudio Vinck é o melhor lateral direito do Inter. Esse é um jogador que eu considero diferente, e não vou nem falar de qualidade, mas ele é diferente em relação ao que nós temos no Brasil, da posição. É difícil rotular o Cláudio Vinck como um lateral. Tanto que o Baldasso dizia que ele tinha que jogar no meio. Não, tanto que o Abel escalou ele no meio. Tirando o gol do Grenal, exatamente, ele é ala. Tirando o gol do Grenal, que ali foi um contragolpe, ele apareceu pelo meio. Os outros gols dele, ele não fez como lateral, ele não apareceu como lateral. Mas ele tem muita qualidade, né? Porque é um jogador diferente. Então ele dá a uma posição algo diferente. Além de ser ala, ele é um jogador que ele centraliza, né? Ele trabalha bem a bola na frente da área. Eu acho que é um jogador interessante. É que eu acho que o Abel deveria, de repente... Existe uma máxima, né? Que às vezes o lateral, o volante, quando ele é muito técnico, existe uma cultura de se avançar esse jogador. De pegar esse lateral, como ele é muito habilidoso, bota ele no meio. Como um volante, ele é muito habilidoso, bota ele meio atacante. Por que não ter um lateral técnico? Mas ele tem falhas defensivas. Bom, mas o Wellington Silva, o Gilberto e o Diogo também tiveram. Aliás, o tio dele não era lateral de ofício, né? Com a expansão, foi deslocado, exatamente, né? com a expansão da questão física e com jogadores hoje multifacetados em características, tu não vai deixar de ter o Cláudio Vinck na lateral porque ele não defende tão bem. Inventa uma boa cobertura. Mas esse é o jogador que tu tem que fazer o teu time jogar com 2 volantes. Tá bem. Para ter um para segurar o avanço dele, porque a qualidade que esse jogador tem, que eu penso futebol diferente de muitos, tá? A qualidade que esse jogador tem, uma função que esse jogador não tem que fazer é marcar.
Esse jogador, ele tem tu botar esse que dar jogador liberdade. Claro, tu botar esse jogador para marcar um pecado. O Abel botou isso no segundo tempo do Bahia. Vamos falar taticamente, E aí então. ele recuou. Para isso acontecer, ele tem que jogar numa linha de 5 com alguém atrás dele. Sim, sim. O Abel ainda não testou isso aí. Ele não tem jogador para isso aí, porque o Williams, por exemplo, sozinho não carrega isso aí. Eu estou de perfil porque eu estou dizendo que eu estou olhando para ti. Tá. Obrigado. Tá? Então, agora, me dirigindo ao telespectador na câmera do Charles, eu concordo com vocês, o Cláudio Vinck tem que jogar no time do Internacional. Agora, concordo contigo, Baldasso, tem que ter as condições para isso. E hoje não tem. Tá bem. Beleza, Ribeiro. Valeu. Me lembrei do personagem que ele é isso. Personagem do... Roberto. Gustavo, tem que jogar o Cláudio Vinck, além de ser ótimo lateral, chuta de fora da área e cabeceia bem, precisamos dele. O Adilson Teles, Vinck ou Diogo? O Cadu, não entendo a dúvida, Vinck deve ter feito alguma coisa para não ser titular. Lembrando que ele estava lesionado. Nasceu depois de 1985, é isso que ele fez errado mesmo. E o Tininho Girardi, Cláudio Vinck, obviamente, tem mais bola e está no sangue. Tem mais uma notícia de Inter, só para confirmar o que a gente já antecipava aqui ontem, né? O Marcelo Medeiros será o candidato à presidência do clube pelo movimento de situação, o movimento Intergrande. A questão é, o Inter tem 3... Só para contextualizada bem rapidinho. Eram amigos de infância e no final da década de 60, início da década de 70, iam juntos para o estádio Beira-Rio. Fernando Carvalho, Roberto Sigman, Vitório Pífero, Newton Drummond, o Chumbinho, e o Carlos Papaléu. Isso. Sim. Eram os amigos que iam juntos para o estádio. Bom, hoje, Fernando Carvalho e Roberto Sigman, os amigos de infância, se odeiam por causa do futebol. Para ver o que o futebol pode fazer, a política de futebol, se odeiam. O candidato que Fernando Carvalho apoiar deve ser o novo presidente do Internacional. E é muito provável que Fernando Carvalho venha anunciar nos próximos dias oficialmente o apoio a Vitório Pífero. E a grande tendência é que o segundo turno seja realizado com Vitório Pífero e Marcelo Medeiros. E o Pífero com o apoio de Fernando Carvalho. Os inimigos de ontem serão os amigos de amanhã. Por esse teu cenário, Baldasso, nós vamos ter Giovanni Luigi e Marcelo Medeiros de um lado, Fernando Carvalho e Marcelo Vitório Pífero. E Vitório Pífero do outro. Exatamente. E Roberto Sigman como uma terceira via. Com o rompimento completo de um movimento que desde 2002 comandou o Internacional com muitas vitórias. Para ir para segundo turno do Beira-Rio, a chapa é vencedora no primeiro turno se ela fizer 85% dos votos no Conselho. Se ela fizer 84, menos que 85, vai ao segundo turno com a segunda colocada. Só duas. São Mesmo só duas. que tenha 2%. Só duas vão para o segundo turno. Acho isso um absurdo. Esse quadro político que o Internacional está vivendo. Eu acho um absurdo. É uma divisão importante. Né? As chapas são inscritas até o dia 31 de outubro, né? Exatamente. Então. Que é Sexta-feira. Pô, como passa rápido. Cadu, na Central do Esporte. Chico, a Receita Federal da Espanha está de olho em alguns jogadores consagrados aí do futebol espanhol, como Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos e Xabi Alonso, além do Piqué. Isso porque na Espanha os jogadores de futebol podem receber até 15% do salário como direito de imagem, aquilo que não vai na carteira e daí eles não precisam pagar imposto sobre isso. Mas esses jogadores, através das suas empresas, através das suas, vamos dizer assim, pessoas jurídicas, estariam recebendo até 24%. E daí a Receita Federal da Espanha está tentando descobrir onde é que está o dinheiro que faltou para ser pago de imposto para o governo. Rapaz, depois do intervalo tem a marca do pênalti. Quem será o emparedado de hoje? A gente já volta. Pode. Cliente satisfeito assim? Só na GVT. E hoje é bem mais fácil, você consegue baixar um filme bem rapidinho, até assistir pela internet. Tudo isso enquanto jogando, enquanto o irmão tá jogando, enquanto a mãe tá jogando, todo mundo tá fazendo alguma coisa e mesmo assim eu consigo curtir um bom filme. O que eu mais gosto na banda larga GVT é a velocidade e principalmente a confiabilidade dela. A melhor banda larga do Brasil por apenas R$10 durante 3 meses no Combo Ilimitado GVT. Mude já pra GVT. Ligue 10325. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Sua
família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Antes da marca do pênalti, a gente vai falar de um assunto que aconteceu e que está chamando a atenção do Brasil inteiro, lá na zona sul do estado, em Rio Grande, na Copa Sul Fronteira, entre o São Paulo de Rio Grande e o Farroupilha de Pelotas. Um cachorro invadiu o campo em determinado momento, quando o São Paulo perdia o jogo por 2-1. Esse cachorro acabou mordendo o jogador Dudu, atacante da equipe do São Paulo, e depois saiu de campo, depois foi retirado e tal. Ele foi ali tentar ajudar o cachorro mordeu acabou mordendo o Dudu. Isso que ele foi ajudar o cachorro, né, coitadinho. Mas o jeito que ele levou ele também... não, tudo bem, uma reação natural do... Vou te contar, mas um pouco ele pegava o cachorro pelo rabo e jogava. Não. Só um pouquinho. Ele mordeu depois do tapa ou foi o tapa depois da mordida? Não, tapa, geralmente tu dá um tapa porque tu toma uma mordida, né? Geralmente mas também. A solução é a seguinte, pênalti pro Corinthians, cara. O fato é o seguinte, depois disso, depois que ele tirou o cachorro, ele marcou o gol da vitória do São Paulo. E o cachorro já está sendo chamado do cachorro da sorte, né? Porque mordeu o rapaz, ele fez o gol da vitória. Ele, inclusive, quer adotar o cachorro, está à procura, o cachorro sumiu. Ele já colocou o nome do cachorro de Soares, né? Porque o cachorro mordeu. Essa aí foi boa. Então, foi sensacional. A pergunta da marca do pênalti é para o Fabiano Baldasso. Que surpresa! Qual jogador da dupla Grenal, Baldasso, deveria ser mordido pelo cachorro da sorte para marcar gols? O Rafael Moura. Que surpresa. Mas teria que ser 4 pitbulls para dar o resultado. Abraço, Rafael Moura. Faz parte. Tá terminando o programa? Roberto Gabardo. Mais um recadinho então sobre o Cláudio Vinck. A torcida por ele tá grande. O Jober Dornelles, Cláudio Vinck, porque tem um bom chute, sabe cruzar e aparece muito bem para tabelar. Sem dúvidas nenhuma, ele é melhor que os queridinhos do Abel Braga. Fecha o programa então, Ribeiro. Então quer dizer que até o Tevez foi convocado para a seleção argentina. Pelo amor de Deus. Voltamos amanhã, 13h. Tchau.